Deus, deixa eu ministrar uma palavra para o seu coração a respeito daquilo que Deus tem falado ao meu aqui nesta manhã. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Meus irmãos, o meu coração arde. O meu coração arde de forma tão magnífica. As minhas pernas tremem. E eu lembro dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se revela a eles na sua casa, e um olha para o outro e diz assim: não nos ardia o coração quando ele caminhava conosco? Não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Louvado seja Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quando eu meditava nesse texto, eu parei nesse versículo e o Espírito de Deus ministrou ao meu coração: a cruz prega. Diz assim o versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu queria que você lesse comigo esse versículo e lembrasse de uma frase. Eu não me lembro qual foi o grande pregador, se foi Moody, que disse que a cruz foi o altar que Deus pregou o amor. Vamos ler o versículo 18 todos juntos? 1, 2, 3. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Peço ao Senhor neste momento que ministre aos nossos corações a tua palavra e ser conosco, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Lembrando os irmãos também que dia 6 de abril nós teremos batismo nas águas, dia 6 de abril. E no dia 23 agora, escuta isso, dia 23 agora deste mês, o nosso pastor presidente vai estar aqui. Nós estaremos num grande culto que vai acontecer aqui na nossa igreja. Nosso pastor estará aqui conosco e todas as nossas congregações ligadas à nossa regional estarão aqui. Haverá caravana das 8 congregações que são ligadas à nossa regional e eles estarão aqui no dia 23 de março, o último sábado. O último? Não, é o último, não é? Não, é o quarto sábado. Eu acho que março tem 5, não é? Dia 23, mais 7, 30. Quarto sábado, dia 23 de março, nós estaremos aqui num grande culto. Louvado seja Deus, recebendo o nosso pastor presidente e a caravana que vem com ele de São Paulo. Amém? Meus irmãos, colocaram aqui, mas esse anel aqui foi para salva. Se foi oferta, a gente não sabe. Pode ser que alguém tenha depositado a oferta e o anel tenha caído no dedo, porque ninguém avisou nada, não é? Se foi oferta, glória a Deus. Pois tá, é seu, tá vendo?
Estava dentro da salva. É porque está uma moda agora, irmão. Toda semana aparece um anel aqui. Tinha 2 aqui. Ah, tá aqui ainda, ó. Os outros 2 não apareceu o dono ainda não. Tá aqui. 2 anéis. Esses daqui não foi na salva não, viu, irmãos? Esse daqui foi achado aí no chão. Mas os proprietários não apareceu. Eu vou deixar até a amostra aqui, porque senão, se ficar ali, fica escondidinho. Amém, meus irmãos? A cruz prega. Quando eu estava meditando nesse texto, e eu me deparei com esse versículo, que esse versículo ele ardeu de forma muito poderosa no meu coração, quando eu comecei a lembrar da história da cruz. A cruz, os irmãos vão lembrar comigo, e eu já falei sobre isso aqui em outras oportunidades, foi um instrumento criado na era medieval para tortura e morte de pessoas que cometiam algum tipo de crime. Jesus, ele não foi a primeira pessoa a morrer numa cruz. Algumas vezes, pessoas foram mortas e o instrumento utilizado para a execução dessas pessoas foi a cruz. A cruz, ela tinha algumas peculiaridades dependendo da região que ela era utilizada como instrumento de morte. Havia lugares que a cruz ela não era da forma que a gente conhece. Em algumas regiões a cruz era em forma de X. Havia nações que colocavam até um pezinho no meio da cruz, para que a pessoa que estivesse sendo executada, ela pudesse, de vez em quando, firmar os pés e aliviar a pressão dos pulmões, para que ela pudesse viver um pouco mais, porque a cruz, ela tinha por objetivo matar a pessoa de forma cruel e lenta. Uma pessoa costumava ficar 10 dias, 15 dias pendurado numa cruz, até que ele morresse. Porque era uma forma de fazer com que as pessoas pagassem pelo crime que estavam sendo acusados, e essas pessoas iriam pagar e pagar muito caro. Aí a gente vai encontrar o apóstolo Paulo pregando na igreja de Corinto, e ele encontra algumas dificuldades na igreja de Corinto, e nesse primeiro capítulo a gente já encontra Paulo se deparando e contestando e pregando contra um pensamento judeu e um pensamento grego. Paulo, ele se depara com alguns judeus na igreja de Corinto que estavam firmados ainda em sinais. Eles queriam sinais. Para que eles pudessem crer em alguma coisa, eles precisavam ver alguma coisa acontecer. Nesse sentido, eles estavam bem céticos quanto à fé, porque a fé, que é o firme fundamento daquilo que não se vê, e a prova das coisas que se esperam, ela não é pautada no ver para crer. É totalmente o oposto. Ela é pautada no crer para ver. Mas os judeus, eles estavam alinhados num pensamento de que, se houvessem sinais, eles creriam. E uma vez eles chegaram a pedir a Jesus um sinal. E quando Jesus estava na cruz, eles pediram um sinal. E Jesus disse: para vocês não vai ser dado sinal algum, a não ser o do profeta Jonas. Com certeza eles entenderam muito pouco aquela mensagem. Mas é fato, aleluia,
que Paulo, quando chega na igreja de Corinto, ele se depara com esse pensamento judaizante dentro da igreja. Ele dizia: os judeus pedem sinal, mas a igreja via uma mistura de judaizantes e de gregos. E talvez, se teve algum estudante de humanas aqui, vai poder entender melhor sobre isso. Não houve uma nação que superou os gregos em pensadores famosos, filósofos conhecidos. Porque os gregos gostavam, eles eram apaixonados por pensadores, apaixonados por uma boa oratória. Ora, quem não gosta de uma boa oratória? Quem não gosta de uma boa pregação? Porém, quando a gente analisa o que Paulo está se referindo, aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, a gente não encontra um outro pensamento, senão que eles estavam colocando sinais e sabedoria muito acima do lugar que elas deveriam ocupar. E olha que quem estava falando era um grande orador. Porque Paulo, ele foi conhecido por ser um grande discípulo. Ele teve mestres. Ele era um jovem promissor. Alguém que todos olhavam e diziam: esse rapaz vai ocupar os primeiros assentos no sinédrio. Porque ele é um conhecedor profundo das letras. Aleluia! A gente encontra Paulo chegando na igreja de Corinto e se deparando com esses dois pensamentos, um pensamento judeu e um pensamento grego, que ponderava no meio deles e fazia com que houvesse até divisões, porque no contexto desse versículo, um pouco antes, vocês vão ver Paulo dizendo assim: ó, tem gente aí que diz que é de Pedro. Ora, mas Pedro, ele não era um grande teólogo. Mas por meio de Pedro, grandes milagres aconteciam. Na igreja de Corinto, havia gente dizendo: eu sou de Pedro. Provavelmente, os judaizantes, que gostavam de sinais. Havia lá algumas contendas, e alguns diziam: eu sou de Apolo. Quem era Apolo? Um grande orador. Alguém que pregava com tanta eloquência, sem o batismo com o Espírito Santo. Ele não era batizado com o Espírito Santo, mas era um grande orador. Aleluia. Alguém que, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele já era extremamente usado pelo Senhor para ministrar a palavra. E aí a gente se depara, Paulo dizendo: tem gente aí dizendo que é de Apolo, tem gente dizendo que é de Cefas. E a gente observa que o pensamento de Paulo, nesse exato momento, era fazer o contraponto dessas duas linhas de pensamento que ponderava dentro da igreja de Corinto. Aí Paulo aparece e diz assim: a cruz prega ainda. Ele disse: eu não venho a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. As minhas palavras são espírito e vida. A palavra que eu vos prego, ela não é, deixa eu conjecturar, ele estava dizendo, ela não é pautada em tudo aquilo que eu aprendi. Ela é uma revelação que vem do alto. É algo que está acima de tudo aquilo que eu já ouvi falar na terra. Ninguém escreveu como Paulo. Todo o cunho doutrinário da igreja está nas 13 epístolas que ele escreve.
E se os irmãos observarem aqui ele falando para a igreja de Corinto, e você começa a observar por que ele diz que a palavra, aleluia, da cruz é loucura para os que perecem. Eu comecei a pensar, a palavra da cruz, e o Senhor começou a ministrar no meu coração: a cruz prega. Existem mensagens poderosas que a cruz transmite, sem usar nenhuma caneta. Existem mensagens que a cruz prega, sem precisar usar tinta. Existem mensagens que a cruz prega, sem precisar fazer nenhum paralítico andar, nenhum morto ressuscitar. A cruz, ela tem uma mensagem tão poderosa, que Paulo diz assim: é loucura para quem não crê. E eu quero lembrar para você aqui hoje, aquilo que nós já iniciamos falando sobre isso. O instrumento utilizado para dor e sofrimento de quem era considerado culpado. Ah, mas como a cruz prega. Eu e você fomos achados culpados. E tem gente que hoje chegou aqui com apontamentos na consciência, e uma voz que parece que soou do inferno dizendo: você não merece, você é culpado. Aleluia! Nós não fomos achados inocentes, hora nenhuma. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, nós sendo inimigos da cruz. Mas a cruz prega. Eu não sei se você está entendendo. A cruz, para mim, ela teve dois períodos, um antes e o outro depois de Cristo. Porque quem olhava para a cruz antes de Jesus temia, tremia e queria passar longe dela. A cruz depois de Jesus me faz querer aproximar dela, me faz olhar para ela e dizer assim: eu era culpado, mas ele me inocentou. No meu julgamento eu sofreria nela, mas por meio da inocência, ou melhor, por meio de ser inocentado, louvado seja Deus, quando eu olho para ela, ela prega para mim dizendo: meu filho, você não merecia, mas ele esteve aqui na cruz e pagou a cédula de dívida que era contra a sua vida. Paulo escreveu isso em Colossenses 2,14. Toda a cédula de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, ele cravou na cruz, na cruz, na cruz, na cruz. Ele disse: eu paguei. Na cruz ele disse: você é inocente, mesmo sendo digno de morte. Ele disse: na cruz, a cruz prega, a cruz diz para você, meu irmão, o que ninguém diz. Aleluia, mesmo sendo culpado, ela gera inocência para a salvação daquele que crê. Oh meu Deus, a cruz prega. A cruz prega.
Quando você está meio desanimado, quase sem esperança, tentando mudar todos os projetos que você demorou tanto tempo a arquitetar, aí você para e olha um pouquinho para a cruz. E você vai entender que hoje ela está vazia, mas ela ainda prega. Porque quando você pensar em desistir, Ele vai dizer para você assim: olha para a cruz um pouquinho. O que você vê lá hoje? Um instrumento de morte? Ou algo que foi usado para gerar vida? Porque por meio da sua morte sacrificial na cruz do Calvário, o Espírito gerou vida, aleluia, por meio do sacrifício que Ele fez naquele instrumento horrível de morte. Eu e você aqui hoje celebramos este momento, porque Ele esteve na cruz. E sabe o que é mais lindo nisso? Paulo diz assim: os gregos pedem sabedoria, os judeus sinal, mas a cruz é loucura para quem não crê. A cruz é escândalo e é loucura. Escândalo para quem quer sinal e loucura para quem ama sabedoria. Aí Paulo diz assim: para nós que somos salvos, somos salvos. Somos salvos. Você é salvo. Foi salvo e é salvo. Para nós que fomos salvos, é poder. É poder. O que as pessoas acham que é loucura, para a gente é poder. É poder porque a gente sabe, presbítero João, que a gente está aqui, mas os nossos olhinhos vai fechar daqui a pouco. Escuta, quando a Bíblia diz que é poder, eu estava imaginando isso nesse período de guerra agora. Esse período de guerra, eu tenho preparado minha casa para a gente ir para o céu. Eu chamo minha esposa, digo: ó, a hora que as bombas atômicas começar a soltar por aí, tem gente achando que é brincadeira, que aquilo ali é só conto de fadas. Aí a gente já sabe o que faz, abraça um ao outro. Lógico que não explode nada aqui, né, irmão? Mas o que vem no ar mata todo mundo. E existem ogivas aí nucleares. Um país só tem condições de destruir a terra várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Os grandes milionários da terra estão construindo bunkers, tentando escapar da destruição final. Estão construindo, isso é fato, é notícia. Bunkers são construções gigantescas feitas por baixo da terra. Aleluia. Meu Deus, como eu creio na mensagem da cruz. Aleluia, que para muita gente é loucura. Como ela é poderosa. Eu sei que Ele tem poder para, numa simples palavra, cessar todas as coisas. Mas não é isso que vai acontecer. A noiva que foi salva crê.
naquilo que para o mundo é loucura. A mensagem da cruz é mais real do que tudo aquilo que você possa tocar. Louvado seja Deus. E Paulo dizia para a igreja de Corinto: aquilo que é loucura para eles, para a gente é poder, porque na hora que essas coisas estiverem muito pertinho, aleluia, vai acontecer o que a noiva está esperando por milênios. A trombeta vai soar. Essa mensagem da cruz é extremamente poderosa. Louvado seja Deus, ela vai soar. E do mesmo jeito que ele deixou a cruz vazia, ele vai deixar a terra vazia também, porque a noiva do Cordeiro vai subir e ninguém vai ser capaz de parar isso. Tem gente pensando: nós vamos parar o Apocalipse. Não consegue parar nem a dor de barriga que teve ontem à noite, irmão. Vou parar o Apocalipse. Escuta, a hora que a palavra for cumprida, a noiva vai desaparecer. Isso é loucura para quem não crê, mas para o salvo é a mensagem mais atual que nós podemos viver hoje. Não é aquela que Deus vai abrir porta, que Deus vai curar o enfermo. Não é nenhuma dessas mensagens. A mensagem mais poderosa da cruz é essa: ele está voltando. A cruz ficou vazia e a terra vai ficar também. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus, nós iremos subir. Oh glória! Oh glória! E eu quero falar uma coisa para a igreja do Senhor aqui no bairro Niterói hoje. Ora a Deus, conversa com Jesus. Aleluia. Essa semana eu estava lembrando de alguns sonhos apocalípticos que Deus me deu. E eu olhei para minha esposa, todos eles, ela estava junto com o Lucas. Eu disse para ela: segura aí, porque está para cumprir. Jesus está voltando. No último nós estávamos na igreja. Era essa igreja, mas era lá embaixo o salão, não era aqui em cima. Caía muitas bombas do lado de fora. Eu olhava para o terreno lateral, legiões de demônios assolando. Eu olhava para a igreja, obreiros dormindo, e ninguém conseguia ver. E eu acordava o pessoal e dizia: vamos gente, olha o que está acontecendo lá fora, é o final, é o fim. Aleluia. Peguei na mão da minha esposa e do meu filho e a gente começou a procurar um local aonde aquilo não pudesse nos atingir. A gente chegou num local muito alto. E quando eu olhei para o céu, eu peguei a mão da minha esposa e do meu filho e disse: agora vamos fechar os olhos, porque é agora que vai acontecer. Noiva do Cordeiro, nunca teve tão próximo a volta de Jesus. Nunca teve tão próximo a volta de Jesus. Nunca teve tão próximo. Aleluia. A cruz ainda prega, então olhe para lá de vez em quando e se lembre, ela não está vazia. A
toa. A cruz ainda prega, a cruz ainda diz para você que foi pago, a cruz ainda diz para você que tem jeito, mas a cruz também diz: ó, fique atento, porque do jeito que ela ficou vazia, a terra vai ficar também. O Espírito de Deus, ele vai nos conduzir muito em breve ao nosso local de repouso, e a noiva precisa estar ligada. Fique ligada. Se você não está orando, ore. Se você não está jejuando, jejue. Escuta isso. Entre em comunhão com quem você perdeu. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando.